Fala, rapaziada. Então, senhoras e senhores, faremos aqui um react dessa Bob Fernandes, mais uma vez. Assisti esse vídeo aqui ainda agora e vou conectar ele com um vídeo que eu gravei ontem, anteontem. E o tema da segurança pública, aí, apesar de não ser o tema central do vídeo, da entrevista que o Bob Fernandes vai fazer, tem tudo a ver com a questão da segurança pública. Eu vou explicar o porquê, mas a entrevista é muito interessante, vão acompanhar aí, ó. Amigas e amigos, TVE Entrevista e o canal Bob Fernandes no YouTube, hoje conversando com José Sérgio Gabrielli, baiano de Salvador, professor e economista formado pela Universidade Federal da Bahia. Gabrielli presidiu a Petrobras por 7 anos. Ele acaba de lançar o livro Geopolítica, Finanças e Petróleo, a dinâmica dos preços entre 1920 e 2018. Bom, aí só para a gente ter uma noção de quem é o cara, né? Ex-diretor da Petrobras e tudo. Agora vamos avançar aqui para o ponto em que ele fala da produção de petróleo. Deixa eu ver se eu acho aqui. E a grande empresa que se desdobrou. Bom, achei o trecho que vão lá, ó. Acompanhe. Sabe que as suas reservas vão cair um dia ou outro. O Brasil hoje tem 12 anos de reserva produção. Ou seja, se o Brasil não acrescentar nenhum barril novo, nós temos 12 anos de capacidade de produção. Quer dizer, 12 anos produzindo. Se a gente não abrir nenhum novo campo de exploração de petróleo, daqui a 12 anos, todos os nossos campos de exploração de petróleo esgotam e a gente não produz mais nada. E se daqui a 12 anos a gente não inovar, não criar, abrir novos pontos de exploração de petróleo, daqui a 12 anos todo o petróleo que a gente consumir a gente vai ter que importar, né? Porque a nossa produção vai cair. Isso que ele está dizendo aqui, ó. Mas é claro que vai vir novas fontes de produção de petróleo nacionais, né? Porém, a partir de meados da década de 30, 2032, 33, portanto daqui a 7, 8 anos, nós vamos começar a ter um declínio de nossa produção, de nossa reserva. E esse ponto-chave aqui é interessante, ó. Daqui a 7, 8 anos, a gente vai começar a ter um declínio da nossa produção de petróleo. O declínio tende a se acelerar. Quando ela começa a declinar, é pior do que nós, velhinhos. E aí o Fica preço, você cai no mercado externo. Aí você sai da autossuficiência que você tem hoje e cai no mercado externo. Então você vai ficar dependente do mercado externo, porque você vai continuar precisando de petróleo. Pode. Então, por que eu falei que isso aí tem a ver com segurança pública? E conecta com o vídeo que eu falei, que eu gravei semana passada, que ninguém viu, né? Ninguém, entre aspas, força de expressão. Acho que teve 5 ou 6 visualizações, uma tristeza. Mas até agradeço aí quem assistiu aí, se gostou, podia ter dado like, se não deu também tá bom, pelo menos assistiu. Mas o fato é que no outro vídeo que eu estou falando para vocês e fazendo referência, que fala sobre a importância, o título é a importância das mães e a questão do aborto, né? No vídeo lá eu lembrei lá que ao longo da década de 1990, nos Estados Unidos da América inteiro, as taxas de criminalidade haviam caído, né? Foram caindo ao longo da década de 1990. Aí muitas pessoas tentaram encontrar as razões, das explicações por que as taxas de criminalidade dos Estados Unidos caíram naquelas décadas, nos quase 20 anos, né? Durante quase 20 anos em queda. Algumas pessoas falaram que a queda nas taxas de criminalidade nos Estados Unidos se deveram ao endurecimento das penas, né? À expansão e aprimoramento do sistema prisional, e medidas de repressão de um modo geral, né? Equipamento policial, investimento no material bélico das polícias, valorização da carreira, esse tipo de coisa toda. Já uma outra galera destacou a importância que teve a economia, que a diminuição dos crimes nos Estados Unidos coincidiu com o crescimento da economia naquele período, né? Então, as taxas de criminalidade caíram nos Estados Unidos porque a economia cresceu. Quando a economia cresce, gera-se mais emprego, o jovem tem mais ocupação, tipo de coisa toda, e faz cair as taxas de criminalidade. Bom, são duas explicações, e uma, né, clara e evidentemente, que uma não exclui a outra, né? É claro que o crescimento econômico colabora para uma pacificação da sociedade, principalmente se esse crescimento econômico vier acompanhado de uma melhor distribuição de renda, é óbvio, né? Também já gravei um vídeo falando sobre isso. E também a atuação da polícia, os agentes de segurança pública, que são mais evidentes assim, para o povo, que é o policiamento, esse tipo de coisa toda, também tem um papel, né, gente? Principalmente se for uma polícia bem treinada, que sabe agir de forma inteligente, esse tipo de coisa toda. Sistemas prisionais que realmente isolam os presos e faz cumprir a pena direitinho ali,
que tenha, se não uma capacidade de tornar aquele preso, reformar ele, fazer com que ele volte para a sociedade com outra mentalidade, pelo menos que não faça, que não seja uma prisão, que seja, na verdade, uma grande escola do crime, como é no Brasil, né? O criminoso aqui no Brasil, ele vai preso e quando ele vai, dependendo da penitenciária que ele vai frequentar, é como se estivesse na universidade do crime, vamos dizer assim, né? Então, só para a gente ter uma noção de como a questão de segurança pública é complicada, né? E no vídeo em questão eu falei que uns 2 sujeitos lá nos Estados Unidos falaram que não, que a diminuição das taxas de crime nos Estados Unidos se deveram, na verdade, à legalização do aborto em vários estados dos Estados Unidos. É uma explicação diferente, bem interessante. Ele estabeleceu essa correlação. De fato, depois que o aborto foi legalizado em vários estados dos Estados Unidos, os índices de criminalidade caíram 15, 20 anos depois, que é aquelas crianças que teriam nascido, né, que foram abortadas. É uma suposição muito bizarra, muito complicada, muito polêmica, mas é baseada em estatística lá. O camarada, é preciso ler o artigo do cara para você compreender isso melhor, mas que essas crianças que foram abortadas teriam mais tendência de ser os criminosos, vamos dizer assim, né? Então, por conta de criação, um problema que eu via trazer lá no vídeo lá, se você não assistiu o vídeo, você não vai entender. Mas um livro de neurociência que eu estou lendo que tenta explicar um pouco isso, né? Como que os fatores de criação de um ser humano vai tornar ele mais ou menos violento, ele mais ou menos suscetível à criminalidade, à depressão, à capacidade de se interagir socialmente, de se inserir de forma saudável na sociedade, né? Quer dizer, na verdade, destacando ali a importância que tem o cuidado com as crianças, né? Porque aquela pergunta que eu fiz lá no vídeo, por que muito jovem entra no mundo do crime? Vários fatores, e é claro que se a gente educasse as crianças, tivesse uma família bem estruturada, o número de jovens dispostos a entrar no crime diminuiria. Mais ou menos nesse sentido que eu estou falando. Mas, vamos seguir aqui, daqui a pouco eu volto. Não vai produzir, então é necessário repor, a reserva vai cair. E a margem equatorial é uma possibilidade, com grandes probabilidades de se encontrar petróleo. Então, ele está falando que o Brasil está nesse coisa aí. É por isso que muita gente também fala nesse negócio da transição energética, né? O petróleo é um recurso finito. Daqui a 7, 8 anos, provavelmente vai começar em declínio, né? Mas, e tem outro problema que ele fala aqui mais na frente, que tem a ver com esse assunto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porém, como disse a Magda... Mais ou menos 28 minutos aqui. Aqui, ó. Eu vou dar o exemplo da Guiana, a pobre da Guiana. A Guiana é um país... Então, o Bob Fernando falou de como que a gente pode aproveitar, né, esse momento bom que a gente está na questão da produção de petróleo, porque o petróleo gera muita renda para a gente tem autossuficiência em petróleo, a gente está sendo, inclusive, capaz de exportar, porque a gente produz mais do que a gente consome, né, um excedente, portanto. Mas essa é uma farra, vamos dizer assim, né, entre aspas, que tende a acabar. Então, como que a gente aproveita aquela questão da transição energética? Ele dá o exemplo da Guiana Francesa aqui, da Guiana Francesa não, da Guiana, que tem uma grande reserva de petróleo, está produzindo petróleo, é a principal fonte de renda do país, mas tem problemas sociais seríssimos. Então ele está falando sobre esse assunto. É pequeno, é um país de 600 mil habitantes, portanto é um país do tamanho de Feira de Santana, em termos de população. É um país que sofre um grave problema de inundação, porque é um país tipo Holanda, abaixo do nível do mar, então qualquer flutuação da maré inunda. É um país que tem muitos rios, então, portanto, ele tem um problema de inundação permanente. Então, a gente precisa ter contenções, precisa ter diques para conter a variação da maré. É um país pobre, um país que vivia com atividade de exploração agrícola primitiva e descobre o petróleo. A taxa de crescimento do PIB da Guiana em 2022 foi de 85%. 85% no ano. Cara, o PIB crescer 85% em um ano é muita coisa, chefe. A China aí crescia em média 8% e já era uma coisa extraordinária, chamava a atenção de todo mundo. Imagina 85%. Meu irmão, é muito dinheiro entrando de uma hora para outra, filho. Imagina, muita gente ganha dinheiro lá na Guiana. Cresceu o PIB da Guiana.
E quem é a principal empresa da Guiana é a Exxon. Então você imagina esse paísinho negociando com a Exxon, A Exxon, tá vendo aí? Poderosa Exxon. Então, evidentemente que isso cria um problema, porque essa riqueza que é gigantesca em termos do país, vai sair, a menos que se tenha uma política firme de aproveitar essa renda petroleira para ajudar esse país a resolver os seus problemas. E isso significa, portanto... É isso aí, é muito dinheiro entrando aí por conta da exploração do petróleo na Guiana, mas é preciso um governo decente, uma certa organização social para fazer bom uso desse dinheiro, para transformar o país, né? É um pouco um problema do Brasil também. E, cara, quando a gente começa a olhar nossa política, nosso contexto político, vou colocar aqui um trechozinho de um representante político nosso aqui, ó, só para relembrar, né? O tipo de gente que a gente tem no Congresso aí é uma coisa... Eu não gosto nem de estar acompanhando muito isso, porque isso aí me dá úlcera estomacal, cara. Me dá até afta. Parece que é uma doideira. Está muito mais fácil o Brasil fazer vamos lá, para usar o Alha Prada chama, está muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né? Do que vocês serem recebidos com o Alckmin nos Estados Unidos. O trechozinho é isso aí. É claro que não tem ironia, ele falou sério mesmo sobre esse lance de porta-aviões em Brasília, no Lago Paranoá. Eu quero que vocês olhem no mapa aí onde fica Brasília, onde fica esse lago, e me digam como que os porta-aviões dos Estados Unidos chegarão lá nesse lago. Só isso que eu quero saber. Porque o poder político e o poder nacional tem que ter, claro, um objetivo de utilização dessa renda petroleira para beneficiar o povo local. Se não tiver, a riqueza vai sumir. Então, esse exemplo é um exemplo simbólico do que nós vivemos. É evidente que o petróleo no Brasil é importante, mas não é tão importante como na Guiana. Mas, mesmo assim, aqui, esse tema da distribuição da renda petroleira é permanente. Agora, por exemplo, o preço do petróleo vai cair. Se o preço do petróleo vai cair, a tendência é que os investimentos caiam. Os investimentos da Petrobras caiam. Os investimentos da Petrobras caem porque, se você continuar investindo no mesmo nível, você vai aumentar a sua dívida. Então é nesse ponto que eu queria entrar, para poder meio que encaminhar para o final. Acabei de falar que uma das coisas que faz crescer o índice de criminalidade, das facções criminosas, milícia, esse tipo de coisa toda, é o problema econômico. Bom, o Rio de Janeiro, a economia do Rio de Janeiro depende essencialmente, cara, da exploração do petróleo. Se de fato a exploração do petróleo tende a cair nos próximos 5, 6, 7, 8 anos, e isso vai ocorrer inclusive no Rio, significa que a economia do Rio vai piorar. E se a economia piora, a tendência da criminalidade é subir. Troço bastante complicado. Eu tenho uma coisinha que eu vou colocar aqui, um dadozinho pra gente. Bom, tá aqui, ó. Cláudio Castro destaca o protagonismo do Rio de Janeiro no setor energético. Bom, o próprio Cláudio Castro aí, atual governador, né? Tá ele aí, todo pomposo, pá. Em seminário, o governador ressaltou que o Estado é responsável por cerca de 89% da produção do petróleo e 76% de gás natural do país. Ou seja, o Rio de Janeiro é o principal produtor de petróleo nacional, né, e de gás, representando bem mais da metade, 89% no questão do petróleo e 75% de gás natural. O governador participou dessa quarta-feira, deixa eu ver aqui se acha aqui, ó, cadê? Com investimentos mapeados superiores. Então, a Petrobras ainda está numa fase de grande investimento para a exploração do petróleo aqui no Rio e tudo. A gente vive num momento áureo, vamos dizer assim, né? É um momento bom, e mesmo assim o Rio de Janeiro está cheio de problema econômico, cheio de problema de criminalidade. Imagina quando o petróleo começar a declinar, os preços começarem a cair e começar a se agravarem os problemas econômicos do Rio de Janeiro. Imagina que caos que isso pode ser, né? Se nada for feito até lá, né? Porque também o Rio de Janeiro passou por um processo de desindustrialização. Então, e tem essa partezinha aqui, ó, quer ver? Que, se não me engano, eu vi isso aqui em algum lugar, 79% do que o Rio exporta é petróleo. Ou seja, a renda do Rio de Janeiro, 79% provém com relação ao comércio extraestadual, vamos dizer assim, né? Depende do petróleo. Então, cara, o Rio de Janeiro é refém do petróleo nesse sentido. Cadê? Não sei se é 79% ou 69%. Não, minto, tá aqui, ó. Se fosse um país, o Rio de Janeiro seria o 10º maior produtor de petróleo do mundo. Números consolidados de 2024 da Secretaria de Fazenda apontam que a extração de petróleo e gás correspondeu a mais de 90% das exportações do Estado, movimentando cerca de 41,72 bilhões de reais.
Sinistrels. Vou colocar outra parada aqui agora. Então, para a gente tentar fechar o raciocínio aqui, eu vou lembrar uma coisa revista época, né? Francisco Donelli, o Rio de Janeiro está falido. Isso em 2016, eu lembro disso. O estado de calamidade pública foi decretado aí. Os gastos no Rio são altos, a dívida com a União não pode atrasar e a receita despencou. O governador interino resume a situação: o Estado não tem como se sustentar. Isso em 2016. Ou seja, o Brasil não, o Rio de Janeiro com esses problemas gravíssimos aí, né? Francisco Donelis, governador em exercício, isso em 2016, revenge da época aí. Cadê? Mas, enfim, em 2016, o Rio já havia decretado o estado de calamidade pública e falou para o governo federal que não poderia pagar suas dívidas porque a situação financeira estava ruim. 2016, né? Lá se vão 9 anos. Vou fechar aqui, ó. Agência Brasil, tal. Áreas dominadas por grupos armados, facção ou facções de tráfico ou milícia, né? Então, esses grupos armados no Rio de Janeiro cresceram 131% em 16 anos. Você vê que coincide um pouco com o problema da desindustrialização do Brasil. A desindustrialização do Rio de Janeiro e a nossa total dependência da Petrobras, que tem segurado um pouco a questão econômica do Rio, né? Mas mesmo assim o Rio tem entrado nesse problema econômico, na verdade, desde quando a capital foi transferida para Brasília, né? Mas piorou um pouco depois da democratização de 85 para cá, 90, sobretudo na década de 90, começou a piorar um pouco a situação e coincide com o crescimento do crime organizado, dos grupos armados. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Então, as perspectivas não são boas para o Rio de Janeiro, né, rapaziada? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para me colocar. Então, você tem aí um equilíbrio. Ou você aumenta a sua dívida, ou você reduz os dividendos. Então, dividendos para de pagar no fim do ano, bolada de milhões e milhões. Exatamente. Então, você tem, ou você paga dividendo, ou você paga juros, ou você reduz investimentos. Não tem outra alternativa. Então, esse uso da renda petroleira tem que estar orientada um projeto nacional. Projeto nacional e um projeto de país. As pessoas... Isso aí, projeto nacional. Quando falo em projeto nacional, eu lembro de Ciro Gomes, né, que é um dos candidatos que mais claramente fala nessa questão apesar dos problemas de Ciro Gomes, vários problemas, várias questões, eu tenho um pouco de simpatia por ele por conta de que ele tem, de fato, um projeto bem estruturado para o Brasil, né? O planejamento é uma coisa fundamental. Então, rapaziada, para resumir o Balaio de Gato aí, para quem assistiu até agora aí, deixa o like aí, se inscreve, mas quais são as perspectivas para o Rio de Janeiro? Bom, pelo andar da carruagem, pelos tipos de políticos, governadores que a gente tem aí, a situação não parece que vai melhorar muito, né? Por conta disso que eu acabei de falar. O Rio depende muito da Petrobras para se manter. A economia do Rio gira em torno da Petrobras, basicamente. Quando a Petrobras começar a reduzir seus investimentos no Rio, que é uma tendência que vai acontecer, né? Daqui a 8 anos vai começar a reduzir aceleradamente. E se nada novo aparecer nessa região aqui, daqui a 12 anos não vai restar mais nada. Então, o que será? Eis a questão. É isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve, tamo junto.